Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje. Pega seu cafezinho, o meu tá aqui. A gente vai fazer uma meditação com base na revistinha Mulher Cristã, Amiga de Deus. Lembrando que essa revistinha ela é de 1980, antiguinha igual eu. O estudo que a gente vai ler hoje, vai falar, vai comentar, tem o título de A Solidão de Jesus. Quantas vezes a gente já se sentiu só, né? E Jesus passou por isso também. Se sentiu só várias vezes, né? Várias vezes a Bíblia relata que ele se sentiu só. E esse artigo vai falar sobre como a gente consegue também combater essa solidão imitando o nosso mestre, né? Começa dizendo assim: as horas passaram tristemente durante aqueles 8 dias que antecederam a crucificação do nosso mestre Jesus. Os fariseus haviam conspirado contra ele. Uma atmosfera de solidão e tristeza começou a pairar sobre a vida de Jesus. E naquele memorável dia, ele teve que suportar a cruz sozinho. Não tinha ninguém lá com ele. Era o anoitecer de terça-feira para os romanos. A terça-feira continuaria até o raiar do novo dia. Mas para os judeus, a quarta já começara no pôr do sol. Jesus havia ensinado durante todo aquele dia. Ao entardecer, ele vai para o Monte das Oliveiras e prefere o discurso encontrado em Mateus 23, 25. Vai então para Betânia, onde fica com os seus discípulos até a quinta. Essas últimas horas são cheias de ação. A lua viu estranhas cenas naquela quarta-feira antes da crucificação. Enquanto Jesus e os seus discípulos descansavam, Judas viu a oportunidade de ir a Jerusalém e negociar com os seus líderes judeus a traição de Jesus. Eles concordaram em pagar cerca de 30 moedas de prata. Esse foi apenas o primeiro indício de que o sofrimento de Jesus seria intensificado nas próximas horas. Judas não foi o único homem que vendeu a sua alma por dinheiro. Personagens como Balaão, em 2 Pedro 2,12, o jovem rico, em Mateus 19,16, Acabe, em 1 Reis 21,20, também se interessaram por um lucro material. Judas cometeu 2 séries de transgressões. Ele procurou paz de mente em riquezas materiais e não espirituais. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente acha que se tiver dinheiro, viajar, comprar um carro novo, reformar a casa, tudo isso vai trazer a paz que a gente está procurando, né? Muitas vezes a gente coloca essa esperança de sossego, de paz, de ficar tranquila em coisas materiais, né? Mas jamais conseguiu superar o sentimento de culpa gerado pelo seu comportamento. Ele tentou desfazer o seu pacto, mas já era tarde. Nós também abandonamos Jesus quando nos consideramos seguros, baseados no que nós temos ou possuímos, mais do que no que somos, quem somos, né? O dinheiro é um meio para o fim e não o fim propriamente dito. O segundo erro de Judas foi o de procurar felicidade na associação com pregadores populares e não com Jesus. Satanás é muito traiçoeiro, a gente vê isso hoje, né? Os cristãos aí se misturando com os pregadores estrelas que não seguem realmente o evangelho, não respeitam essa doutrina e muitos cristãos se alimentando disso. É muito triste. Satanás é muito traiçoeiro. Quando entrou em Judas, lá em Lucas 22:3, ele não o enviou à casa de meretrizes ou de um assassino. Em lugar disso, ele enviou à casa de pessoas que estariam acima de qualquer censura segundo os judeus, o Sinédrio. Devemos ser cuidadosos quanto às nossas amizades. Não podemos julgar as pessoas quanto à sua posição, trabalho ou riqueza, mas devemos escolher os nossos companheiros
com base no homem que é. Apartarmos-nos de Jesus quando escolhemos más companhias. E aí entra no cafezinho que a gente falou esses dias, né? Das amizades, amigos ou inimigos, cuidado. Quarta e quinta se passaram sem que qualquer novidade acontecesse. E às 3 horas da quinta-feira, os cordeiros pascuais foram sacrificados. A matança durou até aproximadamente 5 horas. Ao mesmo tempo, Jesus havia mandado Pedro e João à casa de um amigo para conseguir um cômodo onde celebrariam a Páscoa. E ao entardecer da sexta-feira, sentaram-se para celebrá-la. Enquanto esperavam a Páscoa, os apóstolos discutiam entre si qual seria o maior dentre eles. E Jesus passando por tudo isso, você não se sentiria só? A gente às vezes se sente só numa multidão, não é verdade? Pedro pode ter dito, sou eu, pois ele confiou em mim como tesoureiro. João poderia dizer, sou eu, o discípulo amado. Enquanto André certamente diria, eu trouxe Pedro para Cristo. O propósito das horas seria o de exaltar a Cristo. Quem poderia fazer isso se os 12 não puderem? No entanto, estavam tão ocupados exaltando a si mesmos que se esqueceram de Jesus. Hoje em dia, devemos esquecer de nós mesmos para exaltar a Jesus, o escolhido de Deus. O orgulho sempre esteve à frente da destruição, exatamente como aconteceu com os apóstolos. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a queda. Se procurarmos elogios de homens por nossas boas obras e posições na igreja, não somos dignos de Cristo. Podemos quase ver os apóstolos discutindo e se aborrecendo uns com os outros por isso. Nessa ocasião, não havia anfitrião e alguém teria de lavar os pés dos restantes, sujos de viagem, vindos de Betânia, Jerusalém. Pedro deve ter pensado, eu? Nunca lavarei os pés de Tomás. Ele está duvidando da divindade de Jesus. E André também pode ter pensado, nunca lavarei os pés do meu irmão, pois fui eu o primeiro a encontrar Jesus. Quão surpresos devem ter ficado quando Jesus humildemente se levantou e lavou os pés. Lavou-lhe os pés. Devemos lembrar que o maior no reino de Deus é aquele que serve mais. Jesus havia dito aos discípulos que ele ia ser entregue para a crucificação após a Páscoa, mas naquele momento nenhum pensou que qualquer dentre eles poderia vir a ser o responsável pela traição de Jesus. Cristo disse enquanto ceavam, um de vós me trairá. E pela primeira vez despertaram para o rude choque de que eles também poderiam ser responsáveis pela crucificação de Cristo. Começaram, pois, a examinar a si mesmos, perguntando, serei eu, Senhor? Somos poucos diferentes deles? Somos tão complacentes e temos tanta certeza de que não trairemos a Jesus Cristo? Mas agora, somos nós melhores que Tiago, que Pedro, que João? Nós também precisamos de um autoexame diário. Deus providenciou essa oportunidade de nos examinarmos semanalmente a partir da ceia. Após ter molhado o pão e dado a Judas, Jesus disse, o que pretendes fazer, faze-o depressa. O caráter de Judas estava tão acima de qualquer censura que nenhum discípulo, por momento algum, suspeitou que seria ele o traidor. Não o tesoureiro dos 12, não o mais respeitado dentre eles. Essa lição nos mostra que ninguém na igreja do Senhor deve ser exaltado em posição e caráter. Tal prática procede dos homens e não de Deus. Aprendamos que o homem na igreja deve servir ao Senhor e cada dia mais. Cada dia, pois caso não faça isso, sua atitude por si mesma será de traição, não importa a sua posição, o seu caráter. Devemos lembrar que Demas, Simão, o mágico, Pedro, os hebreus e a igreja de Éfeso caíram. Um dos mais horríveis sentimentos é a solidão. Jesus sentiu um grande vazio na véspera de sua morte. Não sejamos nós os culpados de contribuir para a solidão do nosso Senhor, ao contribuir para a solidão de outros. Nós somos igreja, devemos cuidar dos nossos irmãos. Somos igreja, devemos cuidar da igreja do Senhor para que nós mutuamente não nos sintamos
solitárias, sozinhas. Somos mulheres, né, que podemos visitar, consolar, ensinar, passar o conhecimento à frente, estar com as jovens, com os jovens, ser úteis de verdade para o Senhor, né? Não deixando a igreja dele sozinho, não deixando o corpo dele sozinho, não fazendo ele se sentir mais sozinho ainda. Que mensagem poderosa, né? Ora comigo. Senhor Deus Pai, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por essas palavras, pela sua palavra, Senhor, que nos limpa e nos melhora a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por nos abrir os olhos quanto ao nosso egoísmo e que sejamos, Senhor, cada vez mais parecidas contigo, Pai. Nos ajuda e nos usa, nós pedimos, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Um beijo, gente, até o cafezinho de amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.